Olá, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje vamos abordar o tema sobre a briga entre o Canadá e os Estados Unidos. Mas como é que isso começou? Tudo começou com a pretensão do Donald Trump em anexar o Canadá aos Estados Unidos, transformando assim o Canadá de um país a um estado americano sobre a dependência do governo americano. E qual foi a resposta do governo canadense? A resposta do governo canadense foi não. E como é que o Trump encarou isso? O Trump não encarou bem. E isso fez o Trump desistir? Não, não fez o Trump desistir. O Trump tinha um trunfo na manga, tinha um plano. E qual era o seu plano? O seu plano era enfraquecer a economia canadense e assim tornar mais fácil a incorporação do Canadá nos Estados Unidos. Mas enfraquecer a economia como? Tornando os produtos canadenses mais caros nos Estados Unidos. Mas como é que ele vai tornar o produto canadense mais caro nos Estados Unidos? Aplicando uma tarifa de 25% a todos os produtos canadenses que entram nos Estados Unidos. Mas como é que isso vai funcionar? Vamos a um exemplo. Se um produto canadense chegava nos Estados Unidos a $100, com a tarifa de 25%, o produto agora vai chegar a $125, tornando assim o produto canadense mais caro nos Estados Unidos. E como o produto canadense vai estar mais caro nos Estados Unidos, é claro que o povo americano vai ir para a concorrência. E para aqueles produtos que não há concorrência, então o povo americano é que vai sofrer, vai ter que pagar o preço mais caro. Nesse caso, vai pagar de 100 para 125. Mas, o que parece, o povo americano está a sofrer? Sim, o povo americano está a sofrer, porque o produto agora está mais caro. Mas, o Canadá também vai sofrer. Como é que o Canadá vai sofrer? O Canadá vai sofrer porque, como agora os seus produtos estão mais caros nos Estados Unidos, isso significa menos venda. E menos venda significa mais desemprego no Canadá. E também significa mais empresas a irem à falência, porque as vendas estão muito baixas. E se as vendas estão baixas, o desemprego está lá em cima, a economia vai lá embaixo. E se a economia ir lá embaixo, este é o plano do Donald Trump. Enfraquecer a economia para facilitar a incorporação do Canadá nos Estados Unidos. Mas o ponto é que o governo canadense não vai deixar isso barato, não. Então, o que ele vai fazer? Também vai aplicar uma tarifa de 25% aos produtos americanos no Canadá, tornando assim os produtos americanos mais caros no Canadá e fazendo assim que os canadenses vão para a concorrência porque o produto americano está mais caro. E naqueles produtos que não há concorrência, então o povo canadense vai sofrer, porque vai ter que pagar o produto mais caro. Mas, espera aí, os Estados Unidos também sofrem. Como é que sofre? Vai sofrer porque as vendas americanas no Canadá vão baixar. E se as vendas americanas no Canadá baixarem, o desemprego vai para cima. E, em alguns casos, algumas empresas vão à falência. Mas tu pode estar imaginando, não, mas os americanos são muito, eles podem vender o produto deles aí para os americanos. Sim, estás certo nesse ponto. Mas existem produtos que são fabricados para serem consumidos no Canadá e não nos Estados Unidos. Então, se o Canadá parar de comprar esses produtos, a empresa americana que está a produzir esses produtos para vender no Canadá vai ter que ir à falência, porque ele está a produzir para o Canadá e não os Estados Unidos. Então, ele vai ser obrigado a fechar as portas. Como dá para ver nessa briga, nem o Canadá ganha, nem os Estados Unidos ganham. Os dois perdem. Então, esta é a guerra das tarifas. Esta é a guerra entre o Canadá e os Estados Unidos. Se bem que nessa guerra, quem perde mais é o Canadá, porque o Canadá
depende mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos dependem mais do Canadá. Mas há uma coisa interessante nesse processo todo. Há uma coisa interessante nessa guerra toda. Há uma coisa muito interessante nessa crise. É que o Canadá está a ver essa crise como uma oportunidade e não como um problema. Está a ver como uma oportunidade como? Está a ver como uma oportunidade para reduzir a dependência que tem dos Estados Unidos. Mas reduzir como? Reduzir a dependência com os Estados Unidos fazendo parceria com outros países. Nesse caso, fazendo parceria com a Europa, fazendo parceria com a China, fazendo parceria com outros países mais, reduzindo assim a dependência sobre os Estados Unidos. Então, se a dependência do Canadá sobre os Estados Unidos reduzir, o Canadá ganha, porque agora ele tem opções de escolha, já não depende exatamente dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos subir a sua taxa, já não lhe afeta muito, porque ele tem outros parceiros. Até o momento, o Canadá dependia muito dos Estados Unidos. Mas, com esta faca nas costas, o Canadá vai procurar outros portos e vai evitar estar numa situação que coloca a sua soberania em causa. Então, é assim que o Canadá está a aprender com essa crise. É assim que o Canadá vai diversificar e vai deixar de depender exclusivamente dos Estados Unidos. Mas agora, como é que Angola pode aprender com isso? Angola pode aprender com isso deixando de depender exclusivamente do petróleo. Porque quando a gente depende do petróleo, quando o preço está lá em cima, a gente faz festa, a gente dá boda todo dia. Mas quando o preço está lá embaixo, a gente chora, a gente faz óbito. Não pode ser assim, não podemos continuar assim. Angola dependendo do petróleo, quando o preço do petróleo baixa, temos que rever o orçamento. Não podemos fazer revisão do orçamento porque o preço do petróleo baixou. Não, mas a gente faz isso porque dependemos do petróleo. Mas, quando o preço do petróleo sobe, a gente não faz nenhuma revisão do orçamento. E onde é que vai aquela diferença? Então, esse é o ponto. Não podemos depender muito do preço do petróleo. Não podemos depender de uma coisa que não depende de nós. E o preço do petróleo não depende de nós. Então, não podemos depender do preço do petróleo. Qual é a solução? A solução é diversificar. A solução é não depender do petróleo. A solução é ter outros produtos mais, é ter outras fontes de rendimento mais. E se a gente tiver outras fontes de rendimento mais, se o preço do petróleo subir ou baixar, não vai nos afetar muito, porque a gente tem outras fontes de rendimento. E o petróleo é só mais uma fonte de rendimento. Então, esta é a lição que o governo angolano pode tirar dessa confusão, dessa briga entre o Canadá e os Estados Unidos. Tem que se diversificar.